Bom, graças a Deus, a nossa aula sobre o livro de Levíticos, aí a gente está utilizando aqui o livro do Dr. Samuel Schultz, que já não está mais entre nós, já dorme. O sacerdócio. O sacerdócio anterior aos tempos de Moisés, as ofertas eram usualmente feitas pelo cabeça da família, que oficialmente representava a sua família no reconhecimento e adoração a Deus, exceto pela referência de Melquisedeque como sacerdote de Deus em Gênesis 14:18. Não se menciona oficialmente o ofício ou cargo de sacerdote, mas já que Israel tinha sido redimido do Egito, o ofício de sacerdote teve uma significativa importância. O que isso quer dizer? Deus vai institucionalizar o sacerdócio. Até a lei, quem era o sacerdote do lar? O patriarca. Você vai ver o Jó oferecendo sacrifícios pelos filhos dele. Você vai ver o sogro de Moisés, o Jetro, oferecendo sacrifícios. Abraão oferece sacrifícios. Jacó faz o mesmo. Por quê? Porque não estava institucionalizado ainda. Não havia um sacerdócio ordenado. A ordenação vem na lei. Por isso cada um podia chamar sua família lá no dia da Páscoa e sacrificar a sua própria Páscoa. A partir da instituição do sacerdócio, quer dizer, a institucionalização, agora já não vai funcionar mais assim. Já não pode cada um mais oferecer o seu próprio sacrifício. Tem que ter a presença de um sacerdote, uma autoridade constituída por Deus. Então é assim que começa. E por quê? Por causa que a lei do Senhor é luz e perfeição, é santa, não pode ser mais de qualquer jeito, tem que ser de acordo com o que está escrito. Vai estar nascendo aqui a normatividade, tá? O reino de Deus é normativo, as coisas de Deus são normativas. Existe uma norma, e essa norma é passada para o sacerdote. Por isso que Cristo, ele é o sumo sacerdote. Cristo é normativo para a fé cristã. Dá para ser cristão sem Cristo? Não dá. A fé em Cristo é normativa. E onde que está a fé em Cristo, a norma para nós? Novo Testamento, Evangelhos, livro histórico de Atos, 13 cartas do apóstolo Paulo, 7 cartas gerais e um livro de profecia. Se eu não me comprometo com o Novo Testamento, como que eu vou me comprometer com Cristo? Porque Cristo, ele ainda transcende muito mais aquilo que a gente já tem aqui. Ele transcende. Cristo, ele é indecifrável, indescritível, tá? Cristo é inenarrável. Inenarrável quer dizer que não dá para me contar a história dele. É isso que o apóstolo João quer dizer. Eu não estou narrando tintim por tintim o que foi a história de Jesus. O mundo não conteria. A história de Cristo é inenarrável. Não tem nenhum cronista para contar a história de Cristo. Mas tem um princípio Novo Testamento. Quero falar de Jesus? Tenho que falar segundo aquilo que está escrito. A Bíblia é um livro normativo. E tem um monte de inimigos da fé que é inimigo da Bíblia. É inimigo da Bíblia e começa a contradizer tudo aquilo que é ensinado facilmente aqui. Deus desejou que Israel fosse uma nação santa, Êxodo 19:6, para uma ministração adequada e uma adoração e culto efetivos. Deus designou Arão para servir como sumo sacerdote durante a permanência de Israel no deserto. Vocês lembram que eu falei que lá no Egito, na Babilônia, em todos os lugares, os deuses não queriam ouvir a voz das pessoas, queriam ouvir aquilo que eles queriam ouvir? Você não pode falar diante do Deus o que você quer, deuses pagãos. Você não pode. Você não pode chegar no templo de Marduk e falar o que você quer diante de Marduk. Isso na Babilônia. Você não pode chegar diante de Ra, no Egito, e falar o que você quer. Você não pode chegar diante de Dagon e falar o que você quer, o Deus dos filisteus. O que você vai fazer? Você vai falar somente aquilo que ele permite você falar. Como que eu sei o que ele permite falar? Está escrito. Quem escreveu? O escriba. O escriba trabalha para quem? Para o templo. O que acontece com o Deus Jeová, o Deus do Antigo Testamento, que é o nosso Deus? Não se perca com isso. O que acontece com ele? Até Moisés deixou que os homens falassem aquilo que lhes vinha à mente. Não está nada normatizado ainda. Com Moisés isso muda. Com Moisés agora
à lei e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, não verão o sol nascer. À lei, tá? E ao testemunho. Quem escreve isso aí é o profeta Isaías. Isaías está lá na frente. Mesmo sendo profeta, ele é profeta pela lei. Quem estabelece quem é profeta e quem não é profeta? A lei. Quem estabelece quem é sacerdote e quem não é? A lei. Quem estabelece o que deve ser dito e o que não pode ser dito? A lei. Por que os judeus eles dão primazia para a lei? Porque a lei é tudo, a lei é vida. A lei tem as palavras da vida, é assim que você tem que ler. Então quem vai ser o especialista na lei? O sacerdote. Qualquer um? Não, instituído. Por quê? Porque Deus quer um povo milimetricamente santo, ou perfeito. Deus quer um povo perfeito, tá bem? Então, assistindo a Arão, tá? Assistindo, estavam seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Arão tinha 4 filhos. Os 2 primeiros mais tarde serão castigados em juízo por levar fogo não sagrado ao interior do tabernáculo. Agora você pensa o que é a lei. O homem ele é sumo sacerdote, usa essa roupa belíssima aqui, ó, que é uma roupa pesada, não é uma roupa leve. Tem que usar calção, tem que usar saiote, tem que usar aquela sandália pesadona, levar as 12 tribos de Israel em cima do ombro, levar aqui um colete com 12 pedras preciosas. Isso aqui é pesado. O homem tinha que se abastecer bem, porque senão ele morria de inanição. Muito pesado. Por que a roupa tem que ser pesada? Porque o povo de Deus pesa sobre quem? Sobre o sumo sacerdote. Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele nos leva no seu corpo. Você interpreta isso, tá bem? Isso é Novo Testamento. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo nos leva no corpo dele. Cristo não leva você fora. Aceitei a Jesus como Salvador. Você faz parte dessas pedras aí. Você é o peso de Jesus. Você está pesando sobre os ombros de Cristo, pesando sobre o peito de Jesus. Bonita a mensagem, né? Bonita. Então você é o corpo de Cristo. Cristo te leva nele. Cristo não te leva fora dele. Onde estiver o abutre, ali, onde estiver o corpo, ali se ajuntam os abutres. Onde estiver Cristo, ali estão os seus servos também. Bom? Então nós somos levados por Cristo, no corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Tem alguma coisa indecente no sumo sacerdote? Nada, nem pode. Não pode ser cego, não pode ser manco. O homem não pode ser nem rendido. Ele tem que ter tudo perfeito. Além de ter sido circuncidado, o homem tem que ser perfeito para representar luz e perfeição. Então você tem um sumo sacerdote que tem 4 filhos, e os 4 filhos estão ali aprendendo na minúcia, só que eles ainda são um pouco inexperientes. E aconteceu um acidente lá dentro do tabernáculo com Nadab e Abiú. Está lá, tá bem? Vocês leem depois tanto Números 2:4 quanto o Levíticos 8:10. Isso aqui já está na internet, tá bem? Eu já enviei no grupo. Vocês viram lá, né? Eu disse que ia usar esses slides hoje. Então dá para vocês recuperarem tudo isso aqui. O Nadab e Abiú são inexperientes, não são sumos sacerdotes, e aconteceu um acidente lá dentro. Eles levaram fogo estranho para dentro do tabernáculo de Deus. Aí você pergunta, o que é o fogo estranho? Acontece o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, tá? Não se apagará. Então o que é o seguinte, vamos tentar aqui pensar o que o texto quer dizer. Você tem aqui o altar de sacrifício. Você tem um altar de sacrifícios aqui. Esse altar de sacrifícios, ele tem uma grelha. Não vai ser colocado de qualquer jeito lá. Ele tem uma grelha aqui. Embaixo da grelha tem um depositório para as brasas. Tá bem? O fogo arderá continuamente. Essa brasa não pode se apagar. O sacrifício é chamado de sacrifício contínuo. É dia e noite. Não é que se oferece sacrifício à noite. É que o sacrifício que é oferecido durante o dia, durante a noite ele ainda fica queimando. Quando era mais ou menos por volta das 6 horas da tarde, fechava-se as portas do tabernáculo. Fecha-se para se fazer a manutenção. Os sacerdotes vão continuar trabalhando dentro da casa de Deus, porque foi o dia inteiro de trabalho. O dia inteiro tem pão,
para assar, para colocar lá, tem a cortina, aquilo enche de pó, você está no deserto, bater, né, o pó das cortinas. Então é muito serviço dentro do tabernáculo. Quando chega às 6 horas, que é a viração do dia, o dia começa às 6 horas, vira-se o turno, aquela turma que trabalhou o dia inteiro entrega o posto, aí entra uma nova turma, entrega uma nova turma. E o que parece para nós que aconteceu? Um descuido. Parece que aconteceu um descuido, porque essa brasa aqui, ó, que tinha que ser mantida acesa, não foi mantida acesa. Um descuido. Não é uma explicação plausível, tá bem? E aí tem que acender de novo o fogo, mas não pode trazer um fogo com lenha diferente do que é ordenado. Eles têm que usar a lenha certa, madeira de acácia, ervas aromáticas. Tem que usar a madeira que Deus manda usar. Isso aqui é santo, não pode ser profanado. A madeira tem que ser pré-ordenada por Deus, e para trazer a madeira tem que ser um levita, e a madeira tem que ser consagrada para isso daqui. E o Nadab e Abiú, parece que está chegando a hora de abrir o templo, né? 6 horas da manhã. Parece que está chegando a hora de abrir o templo. Não sei como que eles trabalharam a noite inteira ou se deixaram o fogo apagar. Aí chegou a hora de trazer o fogo para o Senhor. Cadê a brasa? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Porque pela manhã, aí dizem as escrituras, o pessoal que está assumindo que vai entrar aqui às 6 horas da manhã, tem que só tirar as cinzas, tá? Tem que abanar assim, tem que pegar, puxar, tirar, levar na grelha, segura a brasa, guarda a brasa, tira toda a cinza, coloca a brasa de volta, coloca a madeira e o fogo pega. Na mesma brasa do dia anterior. Uma brasa mantém a outra. Não tem isqueiro, não tem fósforo, não tem nada. Tem que manter uma brasa acesa o tempo todo. O que a gente pensa? Que esse pessoal que se descuidou do fogo se apagou, e aí trouxeram o chamado fogo estranho perante o Senhor. Ou a madeira estava errada, ou o jeito de fazer estava errado. E na hora que eles colocaram fogo ali, aí acendeu-se a ira do Senhor contra os filhos de Arão. A ira do Senhor, porque isso aqui tinha um anjo que ficava tomando conta do tabernáculo. Um anjo que mantinha o fogo aceso durante a noite em cima do tabernáculo, e durante o dia estendia uma coberta de nuvem. Tinha um anjo ali, tomando conta da igreja, do ritual, do culto, quem entra, quem sai. O anjo ficava assim, na espreita. Tinha uma cortina que só o sumo sacerdote podia entrar. Se um deles entrasse, quisesse entrar aqui para dentro da cortina, esse anjo do Senhor que andava com o povo de Israel já fulminava ele na hora. Esse anjo, ele era ciumento com os utensílios, as coisas do Senhor, e é por isso que Uzá morreu. Uzá morreu por causa que colocou a mão na arca do Senhor, e o anjo que toma conta da arca fulminou ele, cortou em dois, rotura em Uzá. É com esse entendimento que a gente tem que ler a Bíblia, com esse entendimento. Não tem nada voluntário aqui, não tem nada antropocêntrico, nada do meu jeito, da minha maneira. Tudo é ordenado milimetricamente, tem que ser do jeito do Senhor. E mesmo que seja filho do sumo sacerdote, morre também. Morreu Nadab e Abiú, era começo de carreira. Arão ficou destruído, Arão ficou arrasado, porque os filhos dele morreram queimados perante o Senhor. Por quê? Aí você fala, porque o fogo que purifica o sacerdote. Já que o fogo que eles trouxeram aqui não está puro, o que faz o fogo? Purifica Nadab e Abiú. Bem, o fogo que saiu daqui purificou os dois, para que não se percam. Tá bom? Mas é um fogo da ira, não era para acontecer. Mas o fogo purifica o sacerdote. Aquele que se aproxima do Senhor deve preservar a sua santidade. Santidade não falar, santidade não falar, santidade. Santidade, que é um tema raro, né? Um tema raro. Tá difícil a gente pregar sobre santidade ou ouvir alguém pregando sobre santidade com verdade, né? Até prega-se sobre santidade, mas não tem verdade. É santidade para os outros. Então fica difícil, né? Que Deus nos ajude. Vocês entenderam o contexto aí? Em virtude de ter escapado da morte do Egito, o primogênito de cada família pertencia a Deus, escolhidos como substitutos pelo filho mais velho de cada família. Os levitas auxiliavam os sacerdotes em seu ministério. Dessa forma, a totalidade da nação estava representada no ministério sacerdotal. Aí morreu o filho de Arão, e o homem está desesperado porque perdeu o primogênito, os dois mais velhos, ficaram os dois mais novos,
e o Arão ele queria sair de dentro do tabernáculo. Podia? Não podia. Se ele fizesse aquilo, toda a nação de Israel ia pagar. O sumo sacerdote tem que viver dentro do tabernáculo. Onde que Cristo vive? Dentro dos céus, assentado à direita de Deus. Cristo pode sair de lá do céu? Não pode. Ele tem que ficar lá, que é Ele que santifica o céu. É Ele que santifica o céu. Aí o autor aos Hebreus fala que Cristo ele foi sacrificado fora da cidade. Como que se interpreta isso daí? Fora do céu. Foi sacrificado fora do céu. E depois que sacrificado foi fora do céu, purificou o santuário celeste com seu próprio sangue. Porque o sumo sacerdote fazia isso também. Mais uma vez eu falei para os irmãos e para as irmãs: a partir de agora vocês vão ter que ter esse finesse, ler Cristo no Antigo Testamento. Pede para Deus iluminar os olhos do seu entendimento. Pede todos os dias. Bate no peito e fala: Senhor, eu sou realmente um ignorante, não estou entendendo. Eu vou pregar no Antigo Testamento. Pede licença para Jesus para você pregar no Antigo Testamento, porque a pregação do Antigo Testamento é fonte de um monte de barbaridade. E aí a gente ensina errado e vamos ter que dar conta, né? Que a gente achou que sabia sem saber. Pode sair o sacerdote? Não pode sair. Ele é a garantia de que Deus não vai punir o povo. Ele tem que ficar dentro do santuário. Só pode sair com ordem de Deus, que é o caso de Samuel. Você não vê lá? Samuel está dentro do templo, está vivendo dentro do templo. Aí Deus fala para o Samuel o quê? Enche o teu chifre de azeite, vem e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, pois tenho me provido de um dos seus filhos para rei. Podia sair? Não. Só quando Deus mandava. E quando chegava no lugar, chegou o sumo sacerdote. É raro esse homem sair. Geralmente é o sacerdote. O que aconteceu? O Senhor mandou o senhor vir aqui? É de paz a tua vida ou vai trazer mais uma porretada para a gente aqui? Uma profecia daquelas? Aí o Samuel pega e fala: não, vim aqui só sacrificar para o bem. Sem ordem de Deus, o Samuel não pode sair. Não é só o Samuel, nenhum sumo sacerdote pode sair dos atos do templo por conta própria. Ele tem que ficar dentro do tabernáculo. O tabernáculo sobrevive com ele ali. É uma espécie de internato. E lógico, né? Ele vai ter os seus momentos ali, que é o seu momento de pedir licença para o Senhor, né? Mas aí, para pedir licença para o Senhor, Deus tem que ordenar, porque senão não sai. O sumo sacerdote é um escravo de Deus. É um escravo pré-ordenado antes do nascimento. Nasceu o primogênito de um sumo sacerdote. É o próximo. Você quer para você assumir as funções do seu pai? Aí você vai ter lá um Hofni e Finéias. Dá para ser sumo sacerdote? Não dá. O Eli saiu para a batalha? Não saiu. Quem saiu? Hofni e Finéias. Eram sumos sacerdotes? Não. Aonde ficou o Eli? Dentro do santuário. E morreu dentro do santuário. E essa aí é a ética que vai passando lá. Bom, a gente vai pegar alguns hoje também para estudar isso daqui. E a próxima aula também. Depois a gente vai lá para Números e Deuteronômio. Mas por hoje nós vamos ficar por aqui. A santidade dos sacerdotes é aparente nos requerimentos para um viver santo, igual que nos pré-requisitos para o serviço. A exemplaridade na conduta era especialmente aplicada pelos sacerdotes como obrigação de ter um especial cuidado em questões de matrimônio e na disciplina da família, enquanto que as taras físicas os excluíam as falhas físicas os excluíam permanentemente do serviço sacerdotal. A falta de limpeza cerimonial resultante da lepra ou de contatos proibidos os desqualificava temporariamente do ministério. Os costumes pagãos, a profanação das coisas sagradas e a contaminação eram coisas que deviam ser evitadas pelos sacerdotes em todas as ocasiões. Para o sumo sacerdote, as restrições eram ainda mais exigentes. Tudo está no livro de Levítico. Numa elaborada cerimônia de consagração, os sacerdotes estavam colocados à parte para o seu ministério. Após uma lavagem com água, Arão e seus filhos eram vestidos com ornamentos sacerdotais e ungidos com óleo. Com Moisés oficiando como mediador, se oferecia um boi jovem como oferta pelo pecado. Somente para Arão e
41 seus filhos, senão para a purificação do altar dos pecados, associados com o seu serviço. Isto costumava ir seguido por um holocausto, onde se sacrificava um carneiro de acordo com o ritual usual. Outros desses animais eram então aparentados. Então Arão e seus filhos, não é 41 filhos de Arão não, tá? Aí 41 é a página do livro aqui. Tá bom? Para você não se confundir. Todas essas passagens estão retiradas desse livro, que é a história de Israel. Dr. Schultz aqui também, ele é uma referência para nós que estamos no nível básico médio e já com preparação para o bacharel. Como você percebe aí, o sacerdócio não pode ser entregue a qualquer pessoa, e a pessoa que recebe o sacerdócio tem uma legislação que ela deve cumprir, ensinar e fazer cumprir, por causa que sobre ela está o óleo do Senhor, e o óleo do Senhor, o óleo da unção, representa a presença do Espírito Santo. Só recebe o Espírito Santo após a unção. Recebeu a unção, recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo está sempre sobre o sacerdote, de tal maneira que você tem o Anás e o Caifás, e eles pegam e fazem uma profecia: não convém que a nação inteira pereça, mas que um só homem morra pela nação. Ele disse isso porque ele era o sumo sacerdote por ocasião da morte de Jesus. O Espírito Santo estava no óleo que consagrava o sumo sacerdote. Agora, lógico, se o sumo sacerdote profanar o óleo, aí ele é impuro também. Parou.